Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar com você um pouquinho sobre esse conflito que está acontecendo e o que ele me fez pensar sobre cosmovisão cristã e sobre nossas opções políticas, teóricas, metodológicas. Quero bater um papinho com você sobre isso. Meu nome é Renata Santos, eu sou cientista social e aqui na internet eu tenho falado bastante sobre sobre como levar a nossa vida profissional alinhada com os propósitos de Deus. Então, nesse vídeo, como eu já falei, quero falar sobre esse conflito, mas não quero explicar o conflito, até porque eu não tenho formação suficiente, informação e formação suficiente para falar sobre isso. Eu quero mesmo fazer um vídeo que te leve a refletir um pouco sobre a cosmovisão cristã e como que a gente olha para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E eu tô pegando esse conflito como exemplo. Por quê? Em geral, os evangélicos, os cristãos, pelo menos a maioria dos que me cercam, dos que eu conheço, dos que eu tenho interação nas redes sociais, são pró-Israel. Quando surge um conflito árabe-israelense, Palestina, envolvendo Israel, judeus e outros povos, geralmente os evangélicos são pró-Israel e a gente entende por quê, Só que isso não é óbvio para todos e essa não é a posição de todos, Existem aqueles que são pró-Palestina, declaradamente pró-palestinos. E um dos motivos disso, um dos principais motivos dessa opção, desse posicionamento, é porque esses irmãos pró-Palestina dizem que os outros irmãos, confundem o Israel bíblico com o Estado de Israel. E que essas duas coisas não são a mesma, E dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso, que seria até bem interessante. Então, sabendo que existem irmãos que são pró-Palestina, quando começou esse conflito, eu fui pesquisar esses irmãos para ver o que eles estavam falando desse conflito. Porque esse conflito, ele é diferente dos outros que já houveram, por conta da carga de violência, de toda a característica dele, e que eu não quero entrar nesse detalhe. Eu fui pesquisar e eu me deparei com um vídeo de um irmão e que ele me fez refletir. O que eu quero compartilhar com você aqui. Esse vídeo, ele começa falando o irmão falando, que ele é contra qualquer tipo de violência. Ele fala isso rapidamente e depois ele descreve o conflito e faz mais ou menos um resumo histórico dos conflitos árabe-israelenses, sempre do ponto de vista da Palestina. E isso é importante a gente falar, por quê? Porque a gente às vezes acha que a visão histórica, a narrativa histórica, ela é neutra e nunca é, Toda narrativa histórica, ela tá a partir de um ponto. Ela tem certos pressupostos que guiam aquela narrativa. Então, a construção de narrativa é algo que a gente estuda, inclusive, E a construção da narrativa dele era toda do ponto de vista da Palestina. E isso, pra mim, não era nenhuma surpresa, porque ele é pró-Palestina. Só que aí ele faz a narrativa dele e conclui o vídeo dizendo que esse conflito é mais um exemplo de um povo querendo se defender. E acaba. E não tem nenhuma ponderação que eu esperaria, sabe? Eu tava esperando, beleza, sou pró-Palestina, é um povo querendo se defender, mas eu esperava uma ponderação do tipo, por exemplo, sobre o grau de violência, sobre pegar civis, sobre mulheres, crianças, enfim. Mas não houve. E isso me fez parar para refletir sobre a questão da cosmovisão cristã. Por quê? Eu fiquei pensando, nossa, aquele vídeo me entristeceu muito. Me entristeceu por quê? Porque eu vi um discurso político, um posicionamento político passando à frente de valores, inclusive, cristãos, E isso me fez refletir sobre como um discurso político, um posicionamento, uma paixão política, que todos nós temos, mas como essa paixão toma a frente da paixão das boas novas do evangelho. E não toma a frente no sentido de, essa paixão é mais importante do que o evangelho para mim e eu rejeito Jesus. Não, mas inconscientemente, Porque cosmovisão
O James Sire, ele tem um livro chamado Dando Nome ao Elefante, que ele escreve um conceito de cosmovisão bem legal, mas bem extenso para o meu propósito nesse vídeo. Eu peguei alguns tópicos do conceito dele. Ele fala que cosmovisão é uma orientação fundamental do coração. E essa orientação fundamental do coração, ela é expressa, ela se revela, ela se mostra em um conjunto de pressupostos, é um item lá, e também numa fundação, ela se torna a fundação na qual nós vivemos. Então, a nossa cosmovisão, ela é essa orientação fundamental do coração. E ela pode ser consciente ou inconscientemente, né? Ela é tão profunda, ele fala, a construção da cosmovisão em nós, ela é tão profunda que ela não é questionada, ela não é vista por nós. Somente quando nós estamos numa crise de fé, aí a gente começa a pensar nos nossos pressupostos. E agora eu tô com meu óculos aqui do lado, tive até o exemplo de uma lente, né? A nossa cosmovisão é como se fosse uma lente que a gente coloca. E a gente não se dá conta dessa lente normalmente, né? A gente enxerga o mundo a partir dela. Se o meu óculos tivesse uma lente rosa, eu enxergaria o mundo rosado. Eu só me dou conta da minha lente quando, por exemplo, ela tá suja como agora. Então eu reparo que tem alguma coisa aqui, né? Ou quando eu me deparo com a lente do outro. Quando eu falo pra alguém, nossa, esse papel aqui tá rosa, né? Ele tá rosado. E a outra pessoa vem pra mim e fala, não, ele tá azulado. E aí, no confronto de cosmovisões, eu percebo a minha. Ué, mas isso aqui não é rosa naturalmente? E aí, na investigação de por que ele tá vendo azul, eu descubro que a minha lente é rosa. E por que eu tô dando esse exemplo? Pra gente perceber como a cosmovisão ela é tão entranhada em nós que nós não a questionamos, não a percebemos. Ela se torna uma fundação a partir da qual nós vivemos, a partir da qual nós interpretamos o mundo, a partir da qual nós explicamos o mundo, a partir da qual nós valoramos as coisas e o mundo, né? Nós damos valor às coisas que estão ao nosso redor. E o que isso tem a ver, né? Porque ali naquele vídeo, e eu não quero falar do vídeo, não quero trazer o vídeo aqui, porque eu não quero rebater o vídeo dele. O vídeo dele expressa a cosmovisão dele, né? Só que ele sendo cristão, o que eu penso? Eu penso que para o cristão, nenhuma cosmovisão, e nós vivemos num mundo secularizado, e de conflito de cosmovisões, e é muito difícil a gente pegar uma cosmovisão que abarca tudo, porque, por exemplo, mesmo uma pessoa que pegue uma cosmovisão de esquerda, ali dentro ela pode ter coisas que ela discorda, né? É muito difícil você hoje, no mundo que nós vivemos, nós pegarmos uma cosmovisão que engloba tudo, mas isso para as pessoas que estão lá fora, né? Para as pessoas que ainda não conheceram a verdade. Eu acredito que para nós cristãos, nenhuma cosmovisão pode se antepor à cosmovisão cristã, que é o quê? Que é expressa na Bíblia, que é os valores. E não é no sentido de ditar regras para os outros, de dizer como os outros devem ou não devem viver. É no sentido de como eu interpreto o mundo em que eu vivo. Então, por exemplo, quando eu olho para esse conflito, quando eu vejo o vídeo desse irmão, né, o que eu observo? Que tem alguns pressupostos ali. Um dos pressupostos dele é o lado do oprimido, né? Porque ele fala várias vezes que os palestinos, eles são pobres, eles passam necessidades, eles estão com o território sufocado, enfim. Então, ele tem a visão de, e eu já vi outros irmãos semelhantes, um outro irmão pró-Palestina também, e eu digo irmão por quê? Porque professa a fé cristã, né? Não é meu irmão assim de que eu conheça pessoalmente, é da internet mesmo. Ele, um outro que eu pesquisei também, e ele fala declaradamente, o meu lado é sempre o lado do oprimido. Então isso é um pressuposto dele, é um pressuposto a partir do qual ele vai julgar todas as outras coisas.
Então, ele pega ele tem o pressuposto de que o oprimido, aquele que está sofrendo, aquele que não tem direitos, é o lado certo, é o lado do qual eu devo ficar. E eu não tô querendo questionar esse irmão, eu tô querendo pegar esse caso como exemplo para a gente refletir que nós pegamos pressupostos e não confrontamos ele com a Bíblia. Porque, a princípio, e eu já tive esse lado o meu lado é o lado do oprimido, se alguém está sofrendo injustiça, eu vou estar do lado dessa pessoa, mas eu nunca tinha confrontado isso com a Bíblia. E rapidamente aqui, por exemplo, a gente pode pensar que, o povo palestino está sofrendo, sim. Mas, por exemplo, na Bíblia, todas as vezes que Israel ficou escravo, que Israel foi levado cativo, que Israel estava sendo oprimido, ele estava sob juízo de Deus. Então, percebe como isso não é um pressuposto neutro, não é um pressuposto correto por si só, né? Então, eu não estou querendo dizer que os palestinos estão errados, não é isso. Eu tô querendo pegar esse exemplo pra gente refletir como que às vezes a gente pega noções do mundo, no mundo, nós adotamos essas noções sem questioná-las. Como eu falei, eu sou cientista social, tenho mestrado em ciências sociais. E de um tempo pra cá, uns 2 anos, eu tenho relido algumas coisas a partir de um outro olhar, questionando alguns pressupostos. Por exemplo, um valor que nós tomamos como certo é o valor da igualdade, que todos nós somos iguais. Só que isso biblicamente é assim. Nós somos iguais. Quando a gente pega essa ideia da igualdade como um pressuposto básico, né? Nós temos dificuldade de aceitar a questão da autoridade. Nós temos dificuldade de aceitar a hierarquia. Então, perante Deus, nós somos iguais em valor. Sim, ninguém é melhor do que eu. Mas o valor de igualdade do mundo é diferente do valor de igualdade da Bíblia. O valor de igualdade do mundo nos coloca como indivíduos espalhados. O valor de igualdade da Bíblia nos coloca conectados, porque o valor de igualdade da Bíblia é de um corpo. Nós somos diferentes entre nós, né? Um dedo é diferente de um nariz, mas todos se conectam, são interdependentes. Então, às vezes a gente pega, o que eu quero dizer? Por exemplo, liberdade é um outro valor fundamental do mundo. Mas o valor de liberdade, para mim também, liberdade é um valor. Mas o que eu venho refletindo? Será que o que o mundo fala de liberdade é o que a Bíblia fala de liberdade? E eu tenho visto muitas diferenças. E aí, voltando aqui pro meu tópico, né, que professora viaja, ainda mais sem uma turma para balizar, o que eu quero voltar aqui? Sobre o perigo, não é nem perigo, não quero nem falar de perigo, eu quero falar quero te convidar a refletir com isso junto comigo. Sobre como às vezes algumas coisas que são tidas como ok no mundo, e não tô falando no mundo pecado, né? Tô falando de conceitos bons, justos, do nosso ponto de vista, o que o mundo fala aquilo é diferente do que a Bíblia fala sobre aquilo, aquele mesmo valor. Então, pegando o pressuposto desse irmão, né, do oprimido, ele estar do lado do oprimido faz ele negligenciar valores fundamentais da fé cristã, como a violência, como essa mais do que violência, né? Porque Israel comete violência também, mas é mais do que a violência, é uma violência sem critério nenhum, sem critério militar, sem critério de guerra, né? Sem leis de guerra. Então faz ele ignorar isso, sabe? E o que eu tô falando aqui? Eu tô falando porque eu sou pró-Israel ou porque eu sou pró-Palestina? Não, o meu alerta é de quê? É de nós não abraçarmos nenhum lado cegamente.
Porque quando se trata de política, principalmente, eu creio que nós precisamos ter sempre em mente que nenhum sistema, nenhum partido, nenhum ideal político, nenhuma doutrina política dá conta do evangelho do reino. Todas ficarão devendo ao reino, todas ficarão devendo ao ideal do reino. E o perigo que eu quero dizer é que nós abraçamos um ideal, nós abraçamos uma linha, uma visão política, e essa visão faz a gente ignorar, colocar em segundo plano valores fundamentais que são da Bíblia. E essa visão política se torna a nossa cosmovisão. Eu passo a interpretar o mundo e inclusive o evangelho a partir dessa visão política. Eu passo a ler a Bíblia a partir dessa visão política. Quando, do meu ponto de vista, deveria ser o contrário. Eu deveria olhar para a visão política a partir da Bíblia. A minha lente não pode ser a doutrina política, a visão política, seja de esquerda ou de direita, seja conservador ou progressista. A minha lente não pode ser essa. A minha lente tem que ser a Bíblia. E a partir dessa lente, eu olho para a doutrina política, eu olho para os conflitos, eu olho para o meu relacionamento com o meu irmão. E aí, por isso que eu botei o título desse vídeo como o conflito e a cosmovisão cristã. Porque como nós temos olhado para isso? E isso eu estou falando também de tomar o lado de Israel como se esse fosse o lado certo, per se. Não é, né? Ninguém é totalmente correto, totalmente errado. Num conflito político é sempre um conflito de cosmovisões, é sempre um conflito de interesses e de vários interesses, e nem todos interesses santos, mas todos interesses políticos, interesses humanos, né? Então, meu alerta, né, e meu convite é a você refletir um pouco sobre o que tem tomado a frente, qual tem sido a lente. E aí eu quero ler aqui um versículo que ontem no meu devocional estava lendo e que me fez pensar isso aqui também. O versículo é em Tito 1, vou botar o óculos para ele. Tito 1:15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. O que me fez pensar esse versículo aqui? Não que algo no que eu estou falando aqui é puro ou impuro. Não é isso. É porque ele diz aqui, Paulo diz que tudo para os puros, tudo é puro. Para os impuros, é impuro. Mas por quê? Porque para os impuros, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, o que me fez pensar com o que nós estamos falando aqui? Que quando eu tenho a minha consciência e o meu entendimento contaminado, tudo para mim, eu já sou impura. Eu já sou impura. Então, tudo que eu olhar vai ser impuro. Então, é como se essa consciência e esse entendimento que Paulo está falando aqui se assemelhasse, não estou dizendo que se assemelhasse ao que a gente está conversando sobre cosmovisão. É como se o entendimento e a consciência fossem a base, fossem essa orientação fundamental do coração que o Sayre descreve lá no conceito de cosmovisão. E aí, quando esse entendimento e consciência estão contaminados, o meu olhar vai ser contaminado, né? É como lá naquele outro versículo, se teus olhos tiver luz, né? Tô buscando aqui. Seus olhos terá luz. Seu corpo terá luz, né? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É como se fosse essa ideia, sabe? Se o meu entendimento e a minha consciência estão contaminados, tudo que eu ver, não tudo que eu ver vai estar contaminado, mas a minha visão das coisas vai estar contaminada. Então, e essa palavra contaminada, ela é bem interessante, porque uma coisa contaminada, às vezes tem uma gotinha, sabe, de algo impuro. Às vezes é uma gotinha que pingou ali naquela água e a água ficou contaminada. Então, o que eu tô querendo dizer sobre isso?
sobre a nossa visão de mundo. Às vezes tem uma gotinha, um conceito, um pressuposto que está desalinhado com a palavra e vai tornar a minha visão contaminada, a minha visão deturpada. Então, o convite é o quê? A nós nos lavarmos cada vez mais na palavra e adotarmos uma postura de humildade intelectual. Que postura é essa? De eu não sou dona da verdade. Ou eu vejo assim, a minha visão é essa, sabe? Eu estou entendendo assim. E a gente buscar sempre rever os nossos pressupostos à luz da palavra, né? E a palavra entendendo como um todo, porque eu tenho versículos que me balizam estar do lado do oprimido, mas tenho versículos que me fazem questionar o porquê ele é o oprimido. Entende? Então não é simples, é complexo, E se não fosse, né, nós daríamos conta de Deus. Por isso que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Não apenas porque ele quer sempre coisa boa pra gente, mas porque o meu entendimento e consciência são limitados para dar conta da complexidade que Deus é. E por isso a necessidade de uma postura de humildade, de saber que a minha visão é a minha visão, não é a visão, né? E eu gostaria de ouvir o que você pensa sobre isso, o que esse vídeo fez aí você refletir ou não, o que você concorda e o que você discorda de mim. Vou adorar conversar com você sobre isso, porque esses são temas que têm me feito refletir, têm incomodado meu coração, sabe? Principalmente essa revisão sobre as ciências sociais que eu tenho feito, essa releitura, questionando alguns pressupostos, questionando alguns conceitos, confrontando alguns conceitos com o que a Bíblia diz, não apenas alguns versículos, mas procurando ter uma visão mais global. Então, eu adoraria ouvir você. Deixa aqui nos seus comentários. Lembrando que eu sou sua irmã em Cristo, tá? Porque quando a gente fala de política, os ânimos ficam meio aflorados. Lembra só que eu sou sua irmã em Cristo e que Jesus morreu por mim e por você também. Um beijo.